Muito boa tarde. Está no ar a Revista da Semana, programa de 26 de fevereiro de 2021, com José Faustino e Silvério Cunha. O programa Revista da Semana vai pro ar todas as sextas-feiras, às 18 horas, com repetição também ao sábado, às 14, e também pode ser ouvido na internet em dianfm.com. Vamos avançar já para os principais temas que marcaram a semana. Foi renovado o estado de emergência devido à pandemia da Covid-19. Não há, para já, indicação de quando se pode começar a desconfinar. O Presidente da República diz que até à Páscoa Portugal tem de ganhar o verão e o outono. Já o Presidente do PSD propõe que a reabertura comece por regiões, com as regiões com números mais baixos de novos casos de Covid-19. Ora, José Faustino, boa tarde. Como é que olha para a renovação do estado de emergência e para esta indefinição em torno do desconfinamento? Bom, eu acho que, de facto, o coronavírus é culpado de muita coisa, mas a cabeça das pessoas não foi o coronavírus. Quer dizer, isto já vinha de trás, deve ser outro vírus qualquer, outra coisa qualquer que aí anda, porque parece, não sei, com franqueza, o doutor António Costa agora que é mais esperto a dormir que todos os outros acordados. Portanto, ele nunca é culpado de nada. Reparem bem, quando morreram aquele crime daqueles 40 e tal, foi 100 e tal mortes, mas aquelas 40 e tal mortes naquela estrada, e aquele drama todo dos incêndios, que eu sei que são coisas que acontecem, mas deixaram de acontecer. Portanto, alguma coisa se podia fazer. O doutor Costa não foi culpado, reparem. Foi a ministra que foi sacrificada. E agora ele nunca só é culpado das coisas boas. Quando foi o milagre no princípio da pandemia, que é mentira, não houve milagre nenhum, uma mentira muito bem vendida, era ele o responsável. Ele agora tem-se vindo a desresponsabilizar, agora tem a coisa na mão dos técnicos, dos médicos, dos infecciologistas e tal, agora eles é que definem mais ou menos aquilo. Aquele professor da Universidade de Lisboa, o professor Gomes, deu os limites, deu-lhe aquilo foi música celestial para os ouvidos dele. Portanto, agora vai pôr aquilo, se há uma coisa correr mal, então foi o que eles disseram. Portanto, o Dr. Costa nunca é culpado, já se percebeu a estratégia. Ora, o problema que aqui acontece é que o Dr. Costa tem que levar as medalhas quando as tem que levar e tem que ser culpado quando tiver para ser culpado. Mas ele é que tem que decidir, porque ele é o principal responsável, porque ele é o primeiro-ministro de Portugal. Ele pode e deve ouvir todos os especialistas que ele quiser, mas a decisão final é dele, ou se quisermos, do Conselho de Ministros. Disso não podemos ter dúvida nenhuma. E como o Dr. Costa se retirou, até dei a confusão da outra vez, isto é um mal-entendido, eu vou dizer que é brinca, é em termos figurados. Retirou-se para férias, não, o homem não foi de férias, mas da outra vez, retira-se, faz umas retiradas estratégicas, até aparecer menos, agora quem aparece mais é até a ministra, e menos também, a diretora-geral também foi recuada e tal. Portanto, e agora a conversa aos técnicos. E agora agora estamos à solta, cada um diz aquilo que quer. Bom, a mim, salvo melhor opinião, não sou especialista na matéria, sou comentador e tenho responsabilidade daquilo que está a dizer. Já há para aí uns que estão preocupados com a informação. A informação em Portugal nunca houve má comunicação e má informação. Nunca soubemos onde é que havia infecções, nem é quem estava, não quer saber o nome das pessoas, onde é que havia infecções, onde é que havia coisas para as pessoas se orientarem, para orientarem a sua vida. Houve sempre lei da rolha e continua a lei da rolha. E quando há falta de informação oficial, quando as fontes de informação não funcionam, há informação repetida e em muito barulho, muita informação, o que se transforma em ruído, quer dizer, tem um efeito negativo. Agora, isso nunca pode condicionar a comunicação social, nem o jornalismo profissional ou qualquer outra matéria feita dentro do código deontológico dos jornalistas. Isso é que não pode ser condicionado, seja por baixo assinados ou acima assinados, ou como quiserem. Portanto, está tudo em roda livre e todas as pessoas dizem. Ora bem, eu também vou dizer daquilo que sei aquilo que toda a gente sabe. É aquilo que diz a comunicação social. Eu não leio redes sociais, as minhas fontes não há nas redes sociais, portanto, é só comunicação social aquilo que eu sei. E os cruzamentos de informação que faço. Ora, a mim parece-me, salvo melhor opinião, que o problema não é o número de infecções
por região. Começa logo por aqui. É a capacidade instalada hospitalar em cada região. Eu posso ter poucos infectados aqui, mas não tenho cá hospital nenhum, não posso desconfinar. Em sentido figurado. Não sei se me faço entender. Portanto, o problema que aqui está, como o professor Gomes disse muito bem, pode discutir os dados, a mim parecem bons, salvo erro, são 2 ou 3 mil hospitalizados em enfermaria, 200, à volta de 200 indivíduos em cuidados intensivos, salvo erro, 2 mil infecções diárias, e depois o número de mortes, 20 ou 30 por dia. Portanto, há ali uns parâmetros. Fundamentalmente, aqui os parâmetros mais importantes, naturalmente, são a capacidade hospitalar. E o número de infectados está a baixar, felizmente o número de mortes também está a baixar, e também os internados também estão a baixar, mas pouco, só estão a baixar mais devagar, porque isto demora algum tempo. E, portanto, não deve haver desconfinamento nenhum, na minha opinião, é o que manda o bom senso, sem que os hospitais vão aos pontos que se definirem, sejam 200, seja aquilo que for nos cuidados intensivos, 2 mil em enfermaria, aquilo que se vier a definir, que eu não sou técnico, não sei. E quando esses dados forem obtidos, dependendo muito, e a seguir vamos falar sobre a vacinação, e portanto não vou agora falar sobre ela, dependendo muito de como correr a vacinação, e a vacinação não é um problema português, é um problema mundial, é um problema mais complicado, dependendo muito de como corre a vacinação, assim se deve começar a desconfinar. E entendamos-nos, o problema das escolas é útil, que seja, é um mal necessário. Os miúdos pequenos têm que ser desconfinados, a pouco e pouco, se calhar tem que se começar aí, porque é necessário para as pessoas, para os pais, porque os pais precisam de alguém que fique com os filhos. Portanto, isso cria uma complicação tremenda e grande constrangimento na economia do país. E, portanto, a pouco e pouco, pode-se de facto começar a verificar isso das escolas. O problema das escolas, acho que é fácil de ver, não é preciso ser cientista, não é tanto os miúdos, embora entre eles também haja infecção e também sejam portadores do vírus, mas sobretudo o grande problema é com os adultos, ou seja, os pais e os avós das crianças. Portanto, é aí que está o problema. Ora bem, mas poderá haver aí um começo. Depois já percebemos onde as pessoas se juntam umas com as outras é onde é a transmissão do vírus. Portanto, por muito difícil que isto seja, todos os sítios, exceto alguns sítios como dentistas que ficaram abertos, consultórios médicos, eu acrescentaria cabeleireiros, barbeiros, esse tipo de tratamentos que é no local, todos os outros deviam permanecer fechados por enquanto. É duro dizer isto, peço desculpa aos meus amigos, eu também sofro com isso, restaurantes, festas, tudo isso, deve ser a última coisa. Porque, de facto, não há condições. Por exemplo, Feira de São João em Évora. Penso que irá ser decidido pela Câmara não haver feira. É uma medida que me parece... Já agora, José Faustino, dizer que esta semana o Presidente da Câmara, em entrevista aqui à rádio, disse exatamente isso, que não acreditava que existissem condições para realizar a feira. E eu subscrevo isso, não acredito que haja condições e acredito no bom senso do Dr. Pinto Sá. Acredito nessas duas coisas. E, portanto, sei que se a coisa depender dele, certamente não haverá feira se não houver nenhuma alteração e não se prevê que haja qualquer tipo de alteração. Agora, temos aqui um outro problema para as pessoas também prevenirem a vida deles. O Dr. Costa tem que fazer o seguinte, tem que fazer aquilo que não fez. Tem que mobilizar e ver bem os quadros médicos, de enfermagens, técnicos no Serviço Nacional de Saúde. Tem que ver bem os acordos com os privados e com os sociais e com essas coisas todas e não pode desmantelar os hospitais que têm de reserva. Porque nós não sabemos, e eu aqui vou um bocado na linha daquilo que o professor Silvério Cunha desde o princípio tem tido muito cauteloso com a evolução das coisas. E porque a cada vez nós sabemos mais coisas. E o que sabemos é que se conseguíssemos vacinar a população toda até ao final, a população toda do mundo, até ao final de setembro, provavelmente víamos-nos livres do vírus.
o vírus desaparecia até ao Natal. Como isso não vai acontecer, as mutações do vírus não são muito complicadas comparativamente, por exemplo, ao da gripe, mas vão suceder e cada vez estão mais agressivos, pelo menos no campo contagioso. Eu já percebi essa situação, não sou especialista, mas também não vou agora aqui perder tempo, isso foi mais que explicado aqui noutros programas e, portanto, isso está mais ou menos percebido. Portanto, eles tornam-se mais contagiosos, seja como for. Como não vamos combater o problema a tempo, prevejo eu, com os riscos todos, não tenho falhado muito nas previsões que aqui tenho feito, prevejo que isto está para continuar. Portanto, o vírus não vai desaparecer. Portanto, vai atenuar a situação, o calor com certeza vai ter influência, vamos ter um verão talvez melhor que o do ano passado, mas a lógica seria, e se calhar será, já se fala nisso, começar a desenvolver uma vacina que porventura se aplique ainda no último trimestre deste ano. E então aí passamos a ter um vírus, tal e qual como o da gripe, que todos os anos temos que levar uma vacina para acautelar mais ou menos o que é que acontece. Parece-me que, apesar de tudo, este vírus é mais favorável que o da gripe. A gripe também mata muita gente. O da gripe tem muito mais mutações perigosas e mais complicadas do que este. Este é mais fácil adivinhar as vacinas para ele. O problema é fazê-las, não é? Portanto, enquanto isto não entrar numa rotina, não vai havendo vacinas. E não vai haver quantidade para vacinar toda a gente para acabar com o vírus. É o que a mim me parece, salvo melhor opinião. Se estiver enganado, porque poder-se-á dizer assim, então, mas o ébola, que é uma coisa terrível, porque é que ele desaparece, aparece. Bem, é que o ébola é um vírus estúpido, porque mata o hospedeiro. Portanto, e este não. Portanto, há pessoas que não o sentem, portanto, é um vírus completamente diferente. E, portanto, isto está para durar. Portanto, não vamos fazer a festa, fazer tudo, desconfinar e tudo isso. Agora, há aqui uma última coisa para me calar. Há uma coisa que este governo nunca fez e que tem que fazer. E isso depois também temos aqui o plano de resiliência, não me vou adiantar. É o doutor Alberto Magalhães, nas suas crónicas dele, aqui na rádio, citou outro dia o nome correto. As pessoas que foram obrigadas a fechar e foram prejudicadas, e as pessoas e as empresas, têm que ser indemnizadas pelo Estado, porque o nosso Estado é assim que está organizado, é o tal Estado de Previdência. Portanto, se eu mando fechar um restaurante, eu tenho que fazer contas, e as finanças sabem isso perfeitamente, claro, não vou pagar aquilo que o restaurante fatura, porque o restaurante também não compra batatas nem carne para fazer comida, portanto tem as despesas ligeiras, as despesas dos consumíveis estão reduzidos, mas tem que pagar aquilo que lhe custa a manutenção do restaurante, os ordenados, a renda, etc. Tem que os indemnizar. As pessoas têm que ser indemnizadas. Esse é que é o ponto. Portanto, o Estado pode mandar fechar, é mau para a economia, custa muito dinheiro, mas temos-nos endividado para coisas que não têm importância nenhuma, podemos nos endividar para salvar a vida das pessoas, não é? E não adianta isto, porque temos aí o ponto das resiliências e isso tudo. Isto está bem organizado, portanto, costuma estar, aliás, né? O Sérgio organiza isto bem, portanto, não vale a pena desenvolver essa situação. Mas, para terminar, José Faustino, a grande aflição das pessoas, para terminar, é isto. A grande aflição das pessoas, à parte da doidice, do convívio, enfim, da festa, mas isso faz parte do folclore, daquilo que nos tem impingido. Eu não gosto muito de usar o termo, mas para me entender é melhor, do tal consumismo que está aí. À parte disso, o problema é a economia do país. E tenham a santa paciência, mas antes da economia estão as pessoas. E as pessoas não podem morrer. Portanto, se isto está para continuar, não está seguro que vai acabar, se temos que salvar vidas e também temos que resolver o problema da economia, o Estado tem que assumir o seu papel e não pode poupar 7 mil milhões de euros num orçamento, tem que os aplicar ajudando as pessoas. Tem que indemnizar as pessoas, porque as pessoas não têm culpa disso. As pessoas não podem estar a morrer à fome, estarem dependentes do Banco contra a Fome e de outras coisas, de outras instituições do género, e o Estado estar nas encolhas e não chegar à frente sem indemnizar as pessoas. E depois indemniza vergonhosamente
num sítio que não tinha onde se meter, foi-se meter, que é o caso, por exemplo, da TAP. E isso é que deve ser Muito dito bem. e discutido. Muito bem. Silvério Portanto, Cunha. agora, vamos sem maluquices e sem doidices, vamos desconfinar a pouco e pouco. Por exemplo, os estabelecimentos podem todos abrir, onde posso ir comprar calças, onde posso ir fazer compras, tudo isso. Os sítios onde posso sair, os cabeleireiros, os outros, acho que está tudo, ficaram fechados, as livrarias, tudo isso pode de facto abrir. Mais tarde, restaurantes, mas tem que os indemnizar. E espetáculos e essas coisas todas. Portanto, é assim. Muito bem. Está Silvério... visto isto? Não é José preciso ser Faustino, cientista. tente concluir. Já levo uma intervenção muito longa. Mas eu já concluí. Muito bem. Silvério Cunha, boa Está tarde. bem. Boa tarde antes de mais a todos. Bem, eu sem prejuízo daquilo que disse o José Faustino, que concordo em geral, portanto dou como adquirido também o que disse. Acho que depois frisarei um aspecto importante daquilo que falou. Eu queria, no entanto, chamar a atenção para 2 ou 3 pontos. Na verdade, há realmente ainda alguns enigmas, não é? Porque estas estirpes, o vírus britânico, o vírus sul-africano, o vírus brasileiro, o diabo 7, estão a aparecer com diferenças muito grandes entre si. E é bom lembrar, por exemplo, que nós dizemos que no verão a coisa é melhor, mas em Manaus, onde apareceu o vírus brasileiro, que é muito mau, é tropical, portanto acontece que é verão, portanto, e vai ser uma variante do vírus muito pior até que a sul-africana. Portanto, eu continuo... Desculpa interromper, é verdade o que está a dizer, mas no verão já vamos ter muita gente vacinada, apesar de tudo, já vamos ter muita gente vacinada. Claro. Portanto, eu penso o seguinte, eu penso que nós continuamos a ter alguns enigmas em torno do vírus e até inclusivamente autores que defendem a tese de que haverá muito mais gente que apanhou o vírus e foi assintomático e que talvez até esta descida tenha a ver também com uma certa imunidade que é de grupo que se foi adquirindo e que é um bocado desconhecida, porque na verdade as testagens nunca foram exatas e há países no mundo, aliás, onde os números não significam nada. A África, a Índia, etc. Não significam nada. E, portanto, eu estou convencido, e com a China também, aqueles números não me convencem, muito francamente. E, portanto, eu estou convencido que, por razões até de incúria nos casos, de impossibilidade noutros casos, etc., não é possível sair dali facilmente. Depois, é claro, continua-se a falar muito numa questão que esta semana voltou a ser falada, do vírus ter saído de um laboratório, por escapar de um laboratório, ou um cientista alemão de Hamburgo, que levantou a questão outra vez, dizendo que levantou problemas e está a ser discutido. Aliás, devo dizer que o diretor-geral da Organização Mundial de Saúde continua a não pôr isso de parte e diz que todas as opções estão abertas, isto é uma coisa que é curiosa, e tem importância por uma razão, porque naturalmente quando vêm coisas artificiais elas são mais resistentes, não é? Bom, queria chamar a atenção para este ponto e acho, portanto, que o desconfinamento tem que ser muito cauteloso, porque precisamente o que é hoje imprevisto é, digamos, o que está previsto. O que está previsto é o imprevisto. Nós neste momento não sabemos, no fundo, como é que as coisas evoluem e porquê é que as coisas evoluem, porquê. Porque é muito difícil saber isso, e mais. E nós não nos chafamos a nível nacional, porque com a necessidade que há de tráfego de bens, etc., e de pessoas, acontece que nós vamos ter que resolver a questão a nível global. Nós, se não ajudarmos os africanos, aliás o G7 já admitiu isso, se não ajudarmos os africanos e os asiáticos a vacinarem-se, e os latino-americanos, evidentemente vamos ter muitos problemas e não vamos conseguir o grande objetivo. Qual é o grande objetivo? É que a pandemia se torne, quando muito, o vírus deixe de ser pandémico, mas passe a ser endémico, como acontece com alguns, como acontece com a gripe, diga-se passagem. Portanto, esse, digamos, é o nosso grande objetivo. E acontece que é um objetivo que é difícil e o José Faustino disse, e bem, que o desconfinamento tem que ser muito gradual, tem que ser passo a passo, até porque os comportamentos dos países europeus não estão a ser bem iguais. Por exemplo, a França ontem teve milhares de casos subitamente inexplicáveis. Eu acompanho muito o caso francês, porque, enfim, gosto de língua francesa e sei bastante francês, e acontece que quando ouço as televisões francesas que têm bons debates com virologistas, e já alguns até prémios Nobel, acontece que eles não têm explicação para algumas coisas. Há coisas para as quais ainda não há explicação. Portanto, há coisas para as quais há explicação, felizmente, mas há outras para as quais não há. Portanto, é um problema complicado
E nós, sem termos uma vacinação maciça, e mais, vou até mais longe, o caso de Israel, que é um caso de êxito, mas que enfim foi ali um contrato que o governo israelita fez também com a Pfizer, tem, no entanto, algumas falhas que também são inexplicáveis, não por culpa do governo de Israel, que tem feito um trabalho notável, devo dizer, mas acontece que há, de facto, haverá razões científicas que ainda são desconhecidas e que nos impedem de perceber todo o processo, digamos assim, da disseminação do vírus. Ora bom, mas por isso mesmo é que o José Faustino, a meu ver, quando fala destes confinamentos, eu acho que tem que ser gradual, de facto. Acho que sim, tem razão no que está a dizer quanto às estruturas, digamos assim, e aos modos de vida. Dou um exemplo agora aqui, a nossa universidade durante o mês de março vai fazer em Zoom e no mês de abril torna-se tudo presencial, se tudo correr bem. E, portanto, desconfinará mesmo totalmente. Acontece que, e foi prolongado o calendário escolar até o dia 21 de julho, precisamente, para recuperar-se tudo. Ora bem, e bem, a meu ver bem. Agora o que acontece é o seguinte, é que nós sabemos isso tudo e eu terminaria apenas dizendo isto. Portanto, eu acho que o desconfinamento é uma questão política, claro, os cientistas dão apoio técnico, mas haverá sempre alguém que tem uma opinião diferente, portanto o decisor político é que é responsável, e portanto o governo é responsável, o Presidente da República também, a meu ver, fala muito e mete-se muito no assunto e acaba por ser corresponsável, sem querer, a meu ver, porque ele não tem que ser responsável por isso, mas a verdade é que depois, como emite os decretos, ele próprio se antecipa a dizer, ele fala primeiro que o governo sobre os assuntos, que é uma coisa que eu ainda não compreendi também porquê, mas por fim eu ia dizer o seguinte, há uma coisa muito importante que o José Faustino disse e que eu corroboro plenamente. Tem que haver literalmente no final isto é, já agora, tem que haver uma chuva de dinheiro para apoiar as pessoas. Da restauração, dos estabelecimentos que estão completamente fechados, porque há pessoas que estão desesperadas. E acho que há uma coisa que não só tem que haver, eu acho que está a haver alguma coisa, mas mal aplicada. Portanto, mal aplicado acaba por não haver. Quer dizer, a questão é esta. Não basta dizer que há. É preciso que isso seja efetivo mesmo. E eu vou mais longe e vou dizer o seguinte, acho que muitas vezes no nosso país há uma desconfiança parece que generalizada sobre as pessoas. Por exemplo, muito francamente, eu acho que é assim, a burocracia é gigantesca. Há pessoas que nunca conseguirão aguentar essa burocracia. Há pessoas que, aliás, até pelos conhecimentos que têm e a sua preparação e as suas qualificações são outras e, portanto, não têm capacidade para pedir em tempo, para preencher aquilo tudo, para responder a tudo, para preencher as condições todas. Depois há uma espécie de desconfiança de que anda tudo a gamar, literalmente. E eu acho, com toda a franqueza, que as coisas não podem ser assim. Tem que haver aqui uma... Não é laxismo. Tem que haver abertura e tem que ser as pessoas que estão registadas na sua atividade económica e, de facto, tem que haver apoio e depois, se houver caso de descoberta de irregularidades, é que então se vai atrás das irregularidades. Portanto, o princípio é... Mas, professor Silvério Cunha, desculpa lá interrompê-lo, não pode haver irregularidades. Ouça lá, e as finanças, é a coisa mais avançada. Sim. Digitalmente é as finanças. As finanças não precisam de ninguém, nem da pessoa. Se mandaram fechar um estabelecimento, eles sabem perfeitamente quanto é que faturaram, quanto é que deixaram de faturar e até sabem quanto é que têm que indenizar. Não está a ver? Tudo é automático. Mas eu muitas vezes até penso que... Eles é que não querem. Sim, mas eu penso muitas vezes que no nosso país há também uma espécie de desconfiança generalizada. Professor, não pode haver desconfiança. Quer dizer, um estabelecimento está fechado, que tem 3 funcionários, tem isto, tem aquilo, tem aquilo outro, que as finanças conhecem as contas. É uma questão de fazer contas e indenizar. Não pode haver engano possível. Mas eu aceito isso perfeitamente. Só se roubar o dinheiro e não pagar Portanto, o que eu estou a dizer agora é o seguinte, eu acho que tem que haver depois, de facto, medidas muito fortes do ponto de vista económico para ajudar as pessoas a vários níveis. E ajudá-las já, porque as pessoas comem todos os dias, não é? E não podem ficar à espera um mês ou dois pelo dinheiro. Portanto, eu acho que é preferível fazer isso do que depois recorrer aos bancos alimentares, recorrer àquelas ajudas todas que há, que, a meu ver, são erradas porque deviam ser excepcionais, são, do ponto de vista moral e psicológico, são desestruturantes e, portanto, as pessoas também têm esse problema, nós também temos que olhar para isso e, por conseguinte, eu acho que tem que haver medidas rápidas a esse nível e que o desconfinamento tem que ser regular,
tem que ser bem controlado, tem que saber bem onde se faz. Talvez as regiões, importe fazer por regiões, talvez as regiões tenham algum interesse, não sei se tem, se não, mas pelo menos podem ter algum interesse saber onde, e não sou contra aquela ideia que foi avançada de se desconfinar gradualmente de uma forma diferenciada. O Dr. Rui Rio, penso eu, que falou nisso. E eu não sou contra essa ideia de haver um desconfinamento diferenciado em função também dos dados que houver disponíveis. Portanto, é isso, e ajudar as pessoas. As pessoas têm que ser ajudadas, que há pessoas que estão a ficar muito desesperadas, e eu mete-me muita pena olhar para as pessoas que estão desesperadas e digo assim, isto é um atentado à dignidade humana. Muito bem, vamos avançar para o próximo tema. A vacinação está a decorrer, enfim, já está a decorrer em Portugal, já, por exemplo, em Évora começou ontem a vacinação de pessoas com mais de 80 anos e com 50 e doenças associadas, mas agora o coordenador do plano de vacinação quer atrasar a segunda dose. Qual é a sua opinião, José Faustino? Bom, quero dizer uma coisa. Por exemplo, ainda pegando naquilo que estávamos a dizer e do pagar, de facto, é diferente por causa da burocracia e tudo isso. Isto tem a ver com a vacinação, tem a ver com tudo. Eu acho que devíamos estudar e preocupar-nos com o caso de Israel. O caso de Israel vale a pena para ser visto. Ora, todo este problema de vacinação, da saúde, toda esta situação, que de facto tem sido exemplar da parte do governo israelita, mas tanto quanto julgo saber, tudo aquilo roda à volta de 4 companhias de seguros que, digamos, não têm fins lucrativos. Deve ser uma espécie de ADSS. Também não sei bem o que é. Mas sei que há instituições com uma dinâmica privada ali a trabalhar e sem burocracias e essas coisas todas. Com uma grande flexibilidade contratual, etc. E, portanto, aqui nesta situação toda, o problema é uma questão de seguro. Portanto, é como se houvesse um seguro contra a pandemia. Agora o seguro pagava-me dos prejuízos. Como nenhuma companhia de seguro quer fazer esse seguro, tem que ser o Estado a fazê-lo. E acaba por o fazer porque nós pagamos para esse seguro. Portanto, é preciso imunizar. Perdão. Porque as pessoas tiveram esse prejuízo. A vacinação. Aí está a funcionar. É o Estado que paga a vacina. Muito bem. É uma opção. O problema é que não há vacinas para toda a gente. Quero sublinhar o seguinte, falámos nisso aqui no último programa, mas é evidente cada vez mais a grande diferença entre o senhor Almirante e o outro senhor que lá estava antes. Não tem nada a ver. Portanto, já se parodiou com os camuflados. Gosto dos verdes camuflados. Sim, senhor. É obrigatório. É a farda de trabalho. Muito bem. É assim. Aqui a esquerdinha portuguesa e os nossos governantes e essa gente têm que se habituar a trabalhar com militares. Eu não sou, nem sequer tenho queda para a vida militar, não me dá bem a vida militar, mas tenho enorme respeito para a instituição militar, para as questões de segurança nacional, etc, etc, etc. E, como alguém disse muito bem, os militares têm uma coisa, sabem obedecer, sabem mandar e sabem obedecer. E quando recebem ordens para fazer determinada coisa, fazem. Não se põem a discutir nem a discutir. Portanto, quem manda nas negociações é o Almirante. O Almirante manda. Deram-lhe ordens, ele manda. Camuflado, aquilo, tropa. Porque é de facto uma guerra. Vamos lá ver. E o Almirante militar, como é, o que é que ele viu? Bom, disse logo uma coisa importante. Um raciocínio militar. Eu tenho que salvar a vida. Portanto, tenho que arranjar maneira de vacinar aqueles que precisam, os velhos. Toda a gente tinha percebido isso, exceto aqueles que se queriam vacinar à pala da coisa, como se verificou essa vergonha nacional, e também não é só cá, sempre dos privilegiados. É geral. Os partidocratas, a classe, a burguesia, não é? Portanto, a nobreza, porque isso não mudou muito. O clero agora é que anda um bocado mais fraco, mas a plebe e a nobreza continuam fortes. Portanto, a nobreza queria-se vacinar à frente da plebe. E este militar verificou, bom, eu tenho que acudir a quem está a morrer. E agora, portanto, tenho que vacinar os mais velhos. Começou a alterar aquilo, dentro das ordens que tinha e com a possibilidade que tem. Agora, percebeu outra coisa. Bom, percebeu aquilo que eu também percebi, que tinha dito há bocado. Se a gente conseguisse ter vacinas para vacinar esta gente toda
até ao final de setembro, isto era uma maravilha. Pá, quase que nos víamos livres disto, com algum cuidado, enfim, com os que entram, com os que saem, e se a gente tivesse vacina, os outros também têm, e portanto isto compunha-se. Isso não vai acontecer, porque as vacinas não vão chegar. O que é que ele pensou? Fazer o mesmo que os ingleses estão a fazer, que é dar a primeira dose, que já tem muita defesa, lá está. A pessoa não tem defesa, não tem proteção nenhuma, e pode ter metade da defesa, eu vou dar metade da defesa, é uma questão estratégica, vou dar metade da defesa, porque é melhor ter alguma do que não ter nenhuma. Ora bem, eu sobre isto eu não sei. Quer dizer, não posso ter uma posição contra esta situação, nem totalmente a favor desta situação. Respeitarei a decisão do almirante ou do primeiro-ministro ou de quem tomar, porque percebo, está fundamentada, tem que haver uma decisão política ou militar nesta matéria. Todavia, falta-nos aqui uma coisa, talvez o professor Silvério Cunha, que anda mais informado disto do que eu, nos possa aqui ajudar. Eu ainda não ouvi, mas o defeito deve ser meu, ouvir, por exemplo, o responsável, não é o diretor comercial, é o cientista-chefe da Pfizer, o que é que ele diz sobre alargar os prazos da vacinação? Porque ele é que é o fabricante da vacina. Eles é que inventaram a vacina. Portanto, posso falar sobre isso? Olha, é uma grande ajuda que nos dá. Ele é que, portanto, eu ainda não o ouvi falar. Portanto, a insuficiência é minha. O professor certamente já ouviu e vai ser importante aquilo que nos vai aqui dizer. Porque é importante ver de facto aquilo que ele diz. Agora, eu sei que eles dão aquele prazo porque os testes, a terceira fase de testes, não havia mais tempo para perceber o que é que estava a passar. Portanto, talvez agora Israel nos dê, porque aquilo é um laboratório gigante, foi transformado num laboratório gigante, talvez nos dê resultados dessa testagem. Pode ser um caminho, não é uma solução total e a melhor, mas pode ser uma solução para remediar a situação. Se verificar como um mal menor ou como uma boa hipótese de ataque e diminuir o número de mortos, portanto, salvar vidas e tudo isso, eu sou favorável a isso. Portanto, não me parece problemática esta decisão do ponto de vista de um cidadão como eu. Do ponto de vista do decisor, claro que é complicada. Mas, repito, e o professor Silvério Cunha, vou ouvi-lo com atenção, é importante ouvir e divulgar bem a toda a população. Não vale a pena, não vale esconder informação como eles têm a mania de fazer. É bom ouvir o diretor da Pfizer e dos outros laboratórios. Ora bem, Silvério Cunha. Ora bem, eu julgo que posso dar uma informação ou duas que eu, por acaso, ouvi nos últimos 2 dias ou 3. Antes de mais, quero começar por dizer o seguinte: de facto, é verdade que o nosso almirante, desde que fala, apesar de continuar a haver irregularidades, mas como eu confirmei, de facto, como eu disse, deixa de haver falatório sobre o assunto, o que é bom. Portanto, não, mas as irregularidades é assuntos de polícia. Eu sei, mas não é com ele. Mas é bom. Eu concordo muito com a nomeação do almirante, do vice-almirante. Acontece que o vice-almirante, permita-me só dizer uma coisa que é importante dizer também, que para as pessoas perceberem. O vice-almirante aparece na farda número 3, que era, eu quando fiz a tropa usava a farda número 3 também, que era o normal, o cotidiano, que é a farda de trabalho. Depois há a farda número 2, que é aquela farda em que nós vemos que eles aparecem com as condecorações, que é uma farda mais especial, e depois há finalmente a farda de gala. Ora, eu vou ser franco e vou dizer aí já me é de espada e tudo. Espada e tudo. Com galões de veludo e dourados, etc. Dragonas, etc. E eu vou dizer uma coisa com toda a franqueza, que é o seguinte: eu ficaria muito preocupado era se o nosso vice-almirante aparecesse com farda de gala ou farda número 2. A farda número 3 é que é a farda indicada, e mais, toda a gente sabe que é obrigatório, até um soldado ou um simples mero graduado tem de andar até na rua, inclusivamente. Já houve tempos em que isso era obrigatório, houve tempos em que deixou de ser obrigatório, em público, passou a ser facultativo e agora voltou há muitos anos a ser obrigatório e eu acho bem. Acontece que, portanto, o vice-almirante até estaria a cometer uma ilegalidade
se porventura não viesse verdade. Essa é uma questão que eu gostaria de dizer, chamar a atenção. Portanto, faz bem, não está a ostentar nada, até porque ele vem com a farda número 3 e não vem com a tal farda que permite pôr as condecorações e essas coisas todas, tal. Portanto, ele é muito modesto até, inclusivamente. De resto, quero dizer também que gosto do ar sóbrio e do ar eficaz e de poucas palavras, e o que diz digamos, com concisão e relevância. Agora, há uma coisa que eu acho que é importante naquilo que disse o José Faustino, que é o seguinte: o tempo, digamos assim, a temperatura, perdão, e a percentagem de proteção. Vamos primeiro uma notícia de hoje. Chegou-se à conclusão, porque as vacinas também estão a evoluir em formas de detecção, estão a ser medidas, não é? Chegou-se, por exemplo, hoje à conclusão que a Moderna, por exemplo, e as autoridades americanas já deram autorização para isso, pode ser conservada a poucos graus negativos, muito poucos, durante 2 semanas, o que tem logisticamente uma grande eficácia, porque se nós conseguirmos localizar bem as pessoas que vão ser vacinadas, com uma temperatura de 6 negativos ou 7, qualquer farmácia pode fazer isso, não é? Portanto, é uma coisa que eu, por acaso, hoje ouvi, que parece uma das vacinas, sinceramente não sei se é a Pfizer, se é a Moderna, já chegaram a essa conclusão e as autoridades americanas já autorizaram, inclusivamente, que houvesse vacinações com base nisso. Primeiro ponto. Segundo ponto, a percentagem de proteção é bastante elevada na primeira dose. Falava-se em 70% e agora até se fala em 85%. E acontece que isso é importante, incluindo a vacina russa. Estudos estão a ser feitos e, portanto, parece que, afinal de contas, as vacinas são mais eficazes e mais fortes do que se pensava. A da AstraZeneca é que é mais fraca, mas naturalmente vai melhorar também. Portanto, eu estou convencido que esta da Johnson vai aparecer, vão aparecer estas vacinas todas que agora vão aparecer. Esta resolve logo o problema porque é só uma dose. Exatamente. É que neste E aspecto... acontece que as outras vacinas que vão aparecer, fatalmente, vão aparecer com essas vantagens todas. E, portanto, eu penso que uma grande conquista é que agora se verificou que, efetivamente, se for de 80%, obviamente que é muito bom e, portanto, pode-se vacinar muito mais gente com uma só dose e depois a segunda dose vir mais tarde. E, portanto, eu julgo que nós mais tarde ou mais cedo, eu estou convicto de que mais tarde ou mais cedo nós vamos conseguir, ainda este ano, obter vacinas muito eficazes e, sobretudo, também medicamentos eficazes, que é uma coisa que eu também acho que se tem que estar a trabalhar nisso. Dizem que Israel está a produzir um medicamento mesmo muito eficaz, dizem também que os russos também estão a produzir um medicamento muito eficaz. Aqui no Ocidente não se pensa tanto no assunto, mas a meu ver fazem mal, mas também, claro, isto é assim, não se pode pensar em tudo, e certamente que quando esses países obtiverem o medicamento, certamente que a coisa será controlada e, portanto, passará a ser uma doença endémica e casual. E eu, nesse aspecto, devo dizer que, claro, os efeitos e as coisas futuras, etc., isso ficará sempre para estudos futuros, não sabemos, daqui a 10 anos, talvez, mas para já eu julgo que o controle vai ser eficaz. Havendo só uma dose, eu julgo que nós, no verão, poderemos ter um efeito de facto já grande e uma pressão muito grande já, uma descompressão, perdão, muito grande do sistema de saúde para realmente acudir efetivamente a estes casos e portanto, o sistema de saúde poder acudir aos outros casos que são também fundamentais. Por isso estou otimista sobre esse ponto de vista e são duas notícias boas, portanto, quer a temperatura, quer a questão da percentagem da primeira toma. Muito bem, vamos avançar para o próximo tema. Ora, para dar resposta à crise provocada pela pandemia de Covid-19, o Governo desenvolveu um plano de recuperação e resiliência que negociou com Bruxelas e neste momento esse documento, esse plano está em consulta pública. Mas já ouvimos críticas, por exemplo, esta semana aqui na Diana FM, críticas do Presidente da Câmara de Évora, que diz que não estão previstos grandes projetos para o interior do país e também para o Alentejo, mas eu perguntava ao José Faustino o que é que lhe parece um plano que envolve quase 14 mil milhões de euros de verbas da União Europeia em subvenções a fundo perdido. Aquilo são muitas páginas, ainda não li tudo e há muitos relatórios, ontem saiu mais um da SEDES, muita coisa da precisão sobre isso e tudo isso. Eu agora uso outra técnica para ler documentos grandes, ponho num leitor normal de texto, Word ou
qualquer, ponho por palavras, a fazer busca por palavras, por exemplo, rádio. O que é que acontece sobre rádio? Cultura. E com esse meu sistema de busca, para ter uma ideia, a única coisa que eu lá vi que pode interessar, por exemplo, um dos setores mais prejudicados nisto, ou bastante prejudicados, tem a ver com os setores criativos, tanto com a cultura, por exemplo, a rádio e a comunicação social é uma indústria cultural, na minha opinião. Apenas está lá, fala num portal para as indústrias criativas. Portanto, aí não há mais nada. Depois, o resto, não ouvi essa parte da entrevista do Presidente da Câmara, mas ele tem razão. Portanto, o plano não anda muito longe daqueles 40 quilómetros que eu mais o professor Silvério Cunha aqui falamos, entre Lisboa e o Porto, e com mais 40 de largura, portanto anda por ali, portanto é um comboio rápido de Lisboa-Porto e por aí. Muito tinha postado, muitas coisas, mas eu tenho uma ideia sobre a recuperação e a resiliência. A resiliência é a resistência, é resistir, e o dinheiro que há de vir já devia ter vindo, mas como ele não veio, há a forma de empréstimo. E os empréstimos a curto prazo até alguns têm juros negativos. Portanto, o país já está endividado, dever 130% do PIB ou 140% também não é por aí que o gato vai às filhosas. Eu sei que estou a dizer isto com ligeireza e vai de facto às filhosas para os investidores internacionais. Eu sei, mas mal por mal e por uma boa causa, porque eu entendo que a solidariedade europeia, mundial, daquilo que for, tem que se atuar, as coisas têm que ser feitas no momento próprio. E o momento próprio, no caso da pandemia, começou há um ano. Esse é o momento próprio. É aquilo que falávamos. Temos que indemnizar os homens dos restaurantes, dos hotéis, das empresas que foram reduzidas as suas atividades, dos artistas. Tudo aqueles que foram prejudicados têm que ser indemnizados. Portanto, esse é o ponto. As vacinas, tem que se comprar as vacinas. Portanto, tem que se fazer a testagem, tem que se fazer o recenseamento os agentes recenseadores para acompanhar a pandemia. Isso são tudo despesas, são tudo atos de resiliência, de combate aos problemas, que têm que ser acudidos na hora. E como não havia o dinheiro logo, a tal bazuca, eu não gosto do termo, mas enfim, porque vem uma bazuca, mas o doutor António Costa tem andado aos pássaros com uma fisga, parece que andou aos passarinhos com uma fisgazinha, uma pedrinha pequenina e tal, se calhar só para os atordoar. Portanto, não há bazuca para a crise em Portugal, para os necessitados, para aqueles que estão a passar fome. E, portanto, eu não entendo qualquer tipo de ajuda ou qualquer solidariedade internacional, seja aquilo que for, sem que uma parte dela, não sei dizer se é metade, se é 80%, se é 40%, não sei, sem que uma boa parte, uma parte muito substancial, enfim, aquela que é necessária, seja de facto destinada a essas pessoas e para essas necessidades. Isso, para mim, é fundamental. E em termos de recuperação e resiliência, prioritariamente recuperar o nosso Serviço Nacional de Saúde, para o Serviço Nacional de Saúde a funcionar. Outra coisa muito importante que ninguém fala é nos seguros, é uma coisa que me preocupa sempre muito. Para várias coisas, dos incêndios, das pandemias, do terrorismo, dessas coisas todas. Isso tem que ser um campo, tem que ser visto e tem que estar prevenido no futuro. E falando na prevenção do futuro, é natural que se queira investir em meios produtivos que acautelem e que melhorem a vida das pessoas. Ora bem, isso faz de facto com investimento público, portanto este plano praticamente é só investimento público, muito centralizado naquele retângulo que nós conhecemos, e muito pouco dinheiro para a atividade privada, para as empresas. Nestas coisas, sem me alongar muito,
tem um bocado de dificuldade, a menos que não se desenhe modelos para vigaristas e ladrões, se for para coisas a sério. Neste momento as pessoas estão em choque. Né? As pessoas estão em choque. E é difícil, já nos estamos a adaptar, enfim, as pessoas vão recuperando. É difícil a nós, que não temos essa responsabilidade, mas é difícil a um empresário, a um indivíduo, a um criativo. É difícil vir-lhe a inspiração quando a gente quer que venha. Agora tens que criar em qualquer coisa. Não, as coisas vêm quando vêm. A necessidade está criada. Mas é preciso dar tempo para as pessoas verem onde é que vão investir, os seus desenvolvimentos, etc. Ora, é uma oportunidade extraordinária, tem-se falado disso. Pedro Passos Coelho constituiu, mas depois não o pôs em funcionamento, o tal Banco de Fomento. É fundamental que o Banco de Fomento esteja bem recheado para que possa apoiar investimentos privados, empresariais, produtivos, que produzam bens transacionáveis, especialmente para exportação, tudo isso, também que aumente o consumo interno, também é importante, certo? Para que se possa desenvolver a economia. Portanto, e a resumo, primeiro ponto, acudir aos prejuízos que houve. Isso tem que ser. Eu sei que isso não conta muito para o futuro, mas conta para as pessoas terem a sua dignidade e para pôr a sociedade no ponto em que estava. A seguir, investimento público e investimento privado, certo? Mas o privado tem que ser um investimento produtivo, com os tais bens transacionáveis que eu disse. Como? Através de financiamento, com ou sem fundo perdido e tudo isso, através do Banco de Fomento que já existe e é falado nesse plano, com fundos bastante substanciais que possam, de facto, apoiar iniciativas que possam criar bastante postos de trabalho e aumentar a riqueza nacional. Último ponto. Eu ouvi o senhor Saraiva, aí da CIP, e começo a ficar farto desse senhor. É o tal que concorda com os salários mínimos e essas coisas. Já se percebeu que esse acha que é pouco. Esse cavalheiro, como eu tenho dito sempre, o professor lembra-se disso, temos aqui falado várias vezes sobre esse cavalheiro, começa a ficar um bocado, começa a me irritar um bocadinho, porque já se percebeu que ele defende os interesses dos grandes empresários. E os médios e os grandes empresários. E outro dia confessou, nós sabemos, já o Augusto Mateus outro dia tinha dito isso, há 10 anos que eu ouço dizer isso, que a gente não vai lá com micro e pequenas empresas. Eu dou isso de barato, eu reconheço isso. Agora, não podemos acabar com elas como as pessoas querem. Parece que o senhor Saraiva quer, porque a gente sabe que se elas desaparecessem de um momento para o outro, e as médias e as grandes dão maior volume à economia, dão maior crescimento. Não, mas tem muita pena, mas não se podem matar os outros todos. E a economia, neste momento, 90% da economia assenta nas micro e nas pequenas. Eu não quero que Portugal esteja sempre micro e pequeno. Agora, isto tem que fazer uma evolução progressiva e sustentada. Portanto, isto não pode ser feito artificialmente. Quer dizer, não se pode, para manter meia dúzia de privilegiados, desculpem-me o termo, mas é isto que eles são, funcionários da TAP, com indemnizações de 2 ou 3 mil milhões de euros, vai ser outra coisa, tipo Banco Espírito Santo, e depois não haver dinheiro para acudir a 20 ou 30 restaurantes e mais 40 do outro lado e mais 6 ou 7 hoteleiros. Não pode ser. Portanto, há aqui qualquer coisa que não bate certa. Portanto, tem que haver pontos de equilíbrio, tem que ser as coisas bem planeadas e haver essa modificação, estou de acordo, mas de forma sustentada, progressiva e, sobretudo, que evite ou que contrarie o despovoamento do interior. Porque é muito mais fácil desenvolver tudo onde já está desenvolvido do que trazer para o interior desenvolvimento, quiçá transformando pequenas empresas em médias e depois em grandes empresas. Porque nós também as cá temos. Por exemplo, temos cá o caso de Primitivas
Siemens ou Steico, que à sua volta desenvolveu quase um cluster da eletrónica. Depois agora vieram a questão dos aviões, com o azar, mas também que está ligado à eletrónica e todas essas coisas. Ora, isso pode ser feito noutras indústrias, noutros ramos, não é? Portanto, eu penso que a coisa tem que ir por aí. Este plano tem por base aquele documento do professor Costa e Silva. Eu nunca fui muito crítico em relação a esse plano, nem sou. O homem fez até graciosamente o plano que foi pedido, alguém tinha que fazer, o governo não era capaz de fazer, e ele fez. Foi sempre o problema. Eu conheci o homem aí das entrevistas e coisas, saiu aquilo que se previa, é muito estatizante, é muito virado para o Estado, mas eu não o critico a ele, não é ele que nos governa. Portanto, ele fez o melhor que pensava e que sabia. E, de certa forma, com alguma lógica, porque com o governo que temos é difícil ir muito além daquilo que ele se calhar propôs. Mas, infelizmente, o país precisa de ir muito além daquilo que foi proposto. Tem que fazer aquilo que eu disse. Isso não tenho dúvidas absolutamente nenhuma. Silvério Cunha. Sem nos esquecermos daqueles que estão a fechar as empresas e que estão a passar fome. Muito importante. Silvério Cunha. Hoje hoje estamos muito de acordo em muita coisa. Começa a ser um bocado suspeito, digamos assim. Isto é mau, isto é mau. É mau. Mas eu ia dizer assim, eu ia sintetizar tudo em 3 palavras, em três grandes termos. Primeiro, de facto, a produção. Eu penso que um plano de resiliência tem que apostar na produção de bens que, portanto, sejam reprodutivos e, por isso mesmo, possam servir para exportação e para abastecimento do mercado interno. E, portanto, tem que ser bens que, portanto, tem que se apostar em qualquer coisa que realmente signifique, com alguma certeza, digamos assim, que a economia se torne robusta ao nível da produção. O que levanta muitos problemas, porque, por exemplo, eu não incluo, por exemplo, o turismo nesta ideia da produção, porque o petróleo verde e por aí fora, porque o turismo é muito volátil, etc. Acho que deve incentivar-se tudo, mas isso para mim vem de outro setor. Mas, professor, desculpe lá interrompê-lo, mas agora também não pode andar para trás. Agora não pode ignorar o turismo. Eu já vou dizer onde é que... Sim, não querem insistir no mesmo erro, não é isso? Exato. Essa é a ideia. Agora, a questão da produção, a meu ver, de facto, é fundamental. Tem que haver, portanto, uma aposta numa renovação do país, que eu diria quase uma reindustrialização do país, a certos níveis, e que eu penso que, inclusivamente, em certos domínios nós somos bastante capazes. Segundo ponto, não estou a dizer por ordem especial nenhuma. Segundo ponto, os apoios. De facto, eu acho que os apoios são fundamentais. E há bocado discordo de uma coisa que o José Faustino disse, embora eu pense que ele vai concordar comigo, quando falou que era uma coisa que não era para o futuro. Não, eu acho que é para o futuro também. Porque apoiar as pessoas hoje tem uma grande importância, digamos assim, na própria forma da reprodução simbólica da sociedade. Sim, sim. Se nós não apoiarmos milhares ou centenas de milhares de pessoas, ou milhões até de pessoas, acontece que essas pessoas ficam traumatizadas, ficam mais incapazes, ficam com menos capacidades. E, portanto, eu acho que o apoio é também uma coisa que se refere ao passado, ao presente e ao futuro. E por isso acho que os apoios têm que ser feitos, e aí para eu incluo questões de turismo, por exemplo. O turismo tem que ser repensado, mas com apoios às pessoas que mais até rentabilizavam o turismo, por exemplo, toda a restauração, as questões hoteleiras, etc. Penso que também é muito importante tudo isso. Portanto, nesses apoios, eu acho que apoiando as estruturas já existentes, naturalmente, e havendo condições propícias sanitárias globais, vai-se recuperar quase, eu diria, quase instantaneamente. Aliás, continua a haver, ainda ontem vi, que no Reino Unido houve um inquérito que mostrou que os britânicos são mortinhos por voltar para Portugal. E, portanto, acontece que estou convencidíssimo de que esse setor vai se levantar facilmente, e os apoios são fundamentais, sobretudo neste momento, para tirar as pessoas não só das situações difíceis, mas também para que elas sejam preparadas para retomar as questões económicas. Agora, onde eu vejo mais dificuldades, e acho que é lamentável, é que nós temos um sistema de desenvolvimento errado, que é o tal sistema macrocefálico, digamos assim, de Lisboa e Porto, na tal fita de 40 km entre Setúbal e Valença do Minho. Eu acho que devia haver, de facto, um apoio a atividades do interior,
e com apoios discriminatórios, ou seja, devia haver discriminação positiva, a nível fiscal, nomeadamente, e, portanto, eu acho que era uma boa oportunidade para, neste plano de resiliência, haver apoio à instalação digamos assim, de indústrias, comércio, etc., a nível do interior, chamando, obviamente, parte da população para o interior, para vir trabalhar para o interior. Eu acho que isso era muito importante, ou pelo menos investimentos no interior. Acho que aí tem que haver uma discriminação positiva, mas tem que ser uma discriminação positiva clara, isto é, não pode ser uma coisa de 1% ou 2%, não é? E, portanto, eu penso que tem que ser tem que ser mesmo um risco que poderá só vir a dar lucro daqui a 4, 5, 6 anos, mas daqui a 4, 5, 6 anos mudará o panorama. E acho que isso é muito importante porque Portugal, com franqueza, está a ficar com uma macrocefalia que é insustentável. Isto vai ser insustentável a prazo. Portanto, o plano de resiliência também tem que prever esse futuro. E acho que a questão do interior não pode ser esquecida de forma alguma, em caso algum pode ser esquecida. Muito bem, avançamos para o próximo tema, autárquicas. 2021 há eleições, no final de setembro, início de outubro, a data ainda não está marcada pelo Governo, mas haverá eleições autárquicas e o PSD já anunciou Carlos Moedas para Lisboa. Em Évora, Henrique Sinsin deverá ser o candidato dos sociais-democratas. José Faustino, um comentário sobre o surgimento das candidaturas. Bom, o Partido Social Democrata, falando dele, eu acho que a primeira grande coisa que devia fazer, ainda antes das autárquicas, e sei que elas estão aí à porta, era mudar o presidente, com uma urgência, que o homem não acerta uma. Portanto, Rui Rio não tem vida Mas para atenção, o CDS também apoia o quê? o Sim, Moedas. não, mas eu não estou a falar de moedas, eu estou a falar o que eu estou a começar pelo princípio. O PSD devia mudar de presidente antes de andar com estas coisas. Rui E o Rio. doutor do Rio, exatamente, o doutor Rui Rio devia sair, deixar de ser presidente do PSD, visto que é incompetente politicamente, completamente. E seria um ótimo candidato para o Porto, por exemplo, em vez de andar a armar-se aquelas coisas todas que tem armado no Porto, o homem capaz de competir lá, como é que se chama o presidente lá? Rui Moreira. O Moreira. O Rui Moreira é o Rui Rio, que já foi presidente. Ganhou várias vezes. Portanto, devia ser ele o candidato do PSD no Porto. Em Lisboa, o candidato Moedas é de facto importante e é um bom candidato. É um homem reconhecido, foi o homem que foi da Polícia Europeia, geriu os fundos de cá, quando foi do anterior governo, Passos Coelho, dessas coisas todas. E, portanto, é um homem, um técnico com grande qualidade e seria um excelente, ou será, um excelente presidente da Câmara de Lisboa. Porque urge, de facto, correr com o Partido Socialista do governo e da Câmara de Lisboa e de todos os lados onde está, porque parece que caiu qualquer coisa que não se sabe bem o quê sobre este país e que esta gente é a geneira atrás da geneira. Bom, mas não é fácil, porque o presidente Medina, tal e qual como António Costa, beneficiaram de um pagamento de uma dívida astronómica que tinha a Câmara de Lisboa, que foi paga com a privatização do aeroporto, vendida à Vinci, que agora criticam. Mas não sei se lembram, receberam muitos milhões de euros para pagar as dívidas da Câmara. E a partir daí fizeram uns certos floreados. Umas coisas estúpidas lá numas avenidas, outras bem feitas, sim senhor, há muita coisa bem feita, outras nem por isso, coisas para encher o olho. O que é certo é que, seguindo o professor Silvério Cunha dizia, que, a nível da estrutura, o país está desequilibrado e Lisboa, eu não sou de Lisboa, não vivo lá, nem gosto muito de Lisboa, mas também está desequilibrada. O Lisboa tem que ser encarada quase como área metropolitana e é muito importante quem preside a Câmara de Lisboa, como é bom de ver. Portanto, tudo aquilo está muito... precisa de obras, precisa de
de ser vista para o futuro, portanto, não é uma área de futuro, ao contrário do que se pensa, porque o tal retângulo maravilha também não é nada de brilhante, não é nada do outro mundo. Portanto, devia haver um entendimento, e já com o CDS, devia haver uma frente o mais abrangente possível para, de facto, tomar a Câmara de Lisboa e ver se havia algum caminho, algum plano que se percebesse. Porque também ainda não se percebeu bem o que é que se pretendia para Lisboa, como não se percebe o que é que se pretende para o país. Em relação a Évora, Évora é uma cidade do interior, é a nossa cidade, mas o interior está esquecido. E se o país, o doutor Medina tem dinheiro porque pagaram as dívidas com o dinheiro do aeroporto. Mas a gente aqui ninguém pagou dívidas nenhuma, nem coisa nenhuma, não há cá nada, e para o interior vem cada vez menos, e portanto, é completamente esquecido. Portanto, o dinheiro não abunda. Ora bem, uma das grandes características, uma das principais características do atual presidente da Câmara de Évora é que é um homem de boas contas, portanto a especialidade dele é contas. Ora, sabe administrar a crise. Não é a crise de Évora, é a crise geral do país. Portanto, é muito difícil para a oposição, na minha opinião, criar um opositor, um desafiador, digamos, para poder derrubar o doutor Pinto de Sá. É difícil. Tinha que ser uma figura muito consensual e quase uma frente unida para o derrubar. Ora, eu estou convencido que isso não acontece por dois motivos. O primeiro, porque não há essa pessoa. E esse é o primeiro motivo, é porque ela não existe. E se ela existisse, nas atuais circunstâncias, não estaria disposto a ir substituir uma pessoa em que ele pouco mais ou menos iria fazer. Iria fazer quase a mesma coisa. Portanto, não é possível. Portanto, o doutor Pinto Sá está condenado a ter que fazer mais um mandato, depois pode-se ir embora, porque a lei não lhe permite fazer mais, porque de facto não é fácil derrubá-lo. Este doutor, o doutor Sinsim, que eu conheço mal, mas que faz parte de um grupo de jovens, que eu tenho admiração por eles, são pessoas que olham muito para a região, ele faz parte de um grupo de amigos que têm atividade até associativa, preocupados com o desenvolvimento, com as coisas todas da região, da cidade e tudo isso. E isso tem o seu valor. Mas, digamos, não tem peso, nem haverá solução para fazer alternativa ou fazer uma boa posição ao atual Presidente da Câmara. Portanto, eu acho que estas eleições, com toda a franqueza, aqui em Évora, dir-me-ão, até, mas Évora não precisa de mudança. Bom, precisará, como tudo, mas nesta altura até nem sei se será muito útil, mas enfim, também não, as coisas, as perspectivas não são muito boas, não é? Portanto, é mais manter aquilo que temos, sem prejudicar muito. Portanto, não é fácil nem para o PSD, nem para o PS, nem para partido nenhum arranjar um opositor capaz de ganhar a Câmara. Eles têm que jogar isso sim, para ter o cuidado, para que a CDU não reforce ainda mais a maioria absoluta. Em vez de 4, não passa a ter 5. José Faustino, tento concluir, temos de avançar. Eu concluo já. Isso até que é uma vergonha total para o PS e para o PSD. E o CDS de coligado, por arrastamento. Isso é que eles têm que fazer. Eu já nem falo, se eles até conseguissem tirar a maioria absoluta à CDU, já era uma grande vitória. Mas eu ponho a fasquia mais baixo. Pelo menos deixem ficar a maioria absoluta da CDU com 4. Não passo para 5. Muito bem. Silvério Cunha.
Bom, eu vou ser breve, vou dizer apenas uma coisa. Claro que a jogada de Carlos Moedas para Lisboa é uma boa jogada. Carlos Moedas é uma pessoa que ganhou prestígio, embora seja um jovem. Também é verdade que ele tem um contra. O contra dele é que, quando foi membro do governo de Passos Coelho, teve um discurso que depois, quando passou para a Comissão Europeia, passou a ter um discurso diferente. E, portanto, um discurso, aliás, em muitos aspectos, até crítico do governo de Passos Coelho, que é uma coisa que eu nunca percebi porquê, o que é que aconteceu. Portanto, agora tem uma vantagem. Já passou a ser moda ser contra o Passos Coelho. Exato. Agora, ele tem uma vantagem que é esta, é um Mas homem essa jovem, moda agora está a passar. está a passar. Está a passar. Ele tem uma vantagem que é ser um homem jovem e de certa forma, a estada na Europa permitiu-lhe uma coisa, que foi o distanciamento, e isso permite muitas vezes não só renovar ideias, como permite também, digamos, trazer uma imagem diferente e nova. Portanto, vamos ver. Não sei sinceramente, não faço prognósticos, porque muito francamente não sei. Quanto a Évora, bom, eu por acaso o Dr. Henrique Sensim foi nosso aluno aqui e, portanto, eu tenho uma boa, digamos, uma boa impressão dele pessoal, naturalmente. O que se passa, o José Faustino falou falou da importância que o Dr. Carlos Pinto Sá tem tido, e de facto o Dr. Carlos Pinto Sá tem, a meu ver, duas vantagens grandes que não vejo a nível de personalidade regional, isto é, do Alentejo Central, alguém que se possa opor facilmente e que são as seguintes. Primeiro, ele é de facto uma personalidade regional, portanto, não é só local, é regional. Já foi presidente da Câmara de Montemor, muito tempo, etc. Portanto, adquiriu muita experiência e adquiriu, portanto, uma rede de conhecimentos muito forte. E segundo, há uma coisa que continua a ter. O Dr. Pinto Sá é uma pessoa mais abrangente que a CDU. Eu conheço, e sinceramente, ao longo dos anos, sempre ouvi pessoas que votam PSD nas legislativas e que nas locais votam no Dr. Pinto Sá. Não é na CDU, é no Dr. Pinto Sá, que é uma pessoa que mais abrangente. Portanto, ele tem uma espécie de hegemonia, até certo ponto, ele exerce uma espécie de hegemonia, digamos assim, de ideias a esse nível. Por várias razões. Eu devo dizer que eu vou dizer uma coisa que é, enfim, pessoal, digamos assim. Ele foi aqui o meu colega e no departamento e aqui no corredor. Ele tinha aqui o seu gabinete aqui a três lugares. E sabe que uma coisa que eu achei sempre interessante foi que eu vim de Coimbra e encontrando já aqui, achei curioso porque quando começou a moda dos computadores para aqui e para lá, ele é uma pessoa que até como colega, excelente, excelente para os colegas, apoiava-os sempre, ensinava-lhes tudo, ensinou-me a mim a mexer pela primeira vez nos computadores, ele já nem se lembra disso, era quando era só com disquetes, ele é que me ensinou a mexer nisso, e tudo sempre de uma forma disponível, etc. Eu penso que ele tem um discurso a esse nível muito fluido, um discurso muito, portanto, baseado em bons princípios e, portanto, eu penso que ele é uma personalidade com muita força. E por isso mesmo julgo que ele é uma personalidade regional, por um lado, e com muita hegemonia fora do campo da própria CDU. Já o doutor Sensim, claro, eu acho que não tem, eu não sei se ele tem experiência política, se não tem, é uma pessoa que naturalmente tem qualidades, eu penso que sim, que sinceramente tem qualidades, aqui, enfim, como aluno mostrou isso até. Como disse o José Faustino e bem, pertence a um conjunto de pessoas relativamente jovens que preocupam-se aqui com a cidade e que preocupam-se, digamos, com o futuro a nível regional e, portanto, esses fóruns de debate são sempre bons e quem está neles, obviamente, tem sempre novas ideias, mas, de facto, também é verdade uma coisa que eu reconheço, lá está, hoje estou muito de acordo com o José Faustino, que é o seguinte, é que eu reconheço uma coisa, é que, de facto, Évora padece, infelizmente, o problema de que será Castelo Branco ou a Guarda ou Bragança, quer dizer, estamos no interior, são câmaras com dificuldades e, portanto, não se pode exigir milagres de feiticeiro, digamos assim, a um candidato para presidente da Câmara. Por fim, há uma coisa que eu não queria deixar de dizer. O Dr. Pinto Sá é uma pessoa regional, portanto, tem o seu peso próprio. Para combater uma pessoa que tenha peso próprio, que seja uma pessoa regional e local, tinha que ser alguém dos outros partidos que tenha o mesmo tipo de peso. Ou seja, tem que ser uma pessoa que também tenha essa dimensão, ou tenha uma dimensão até nacional, se Évora for considerada importante, bem entendido. Hoje ouvi dizer que Fernando Negrão vai ser candidato por Setúbal. É um peso pesado do PSD e é corajoso ir por Setúbal, devo dizer. Ele deve ser candidato por Setúbal. Portanto, eu penso
que Évora, as cidades do interior têm esse problema, é que têm pessoas que às vezes têm muito valor, pessoas jovens com ideias, pessoas como o caso do Pinto Sá, que são competentes nas contas, em tudo, e são abrangentes, e são personalidades com peso regional, mas a verdade é esta, que para combater isto só se tivesse uma personalidade com peso nacional. Mas os partidos não entram nisso. Acho que Évora aí tem sido, Évora que esteve para ser capital do país no século XVI, vejam bem, acontece que perdeu, portanto, peso, e eu acho que isso de facto é uma pena, porque Évora, simbolicamente, inclusivamente, é uma cidade que continua a ter um simbolismo muito grande, e é espantoso como no plano autárquico não tem essa força que deveria ter. Eu tenho muita pena, e não sou de Évora, sou de Aveiro, mas a verdade é esta, é que sinceramente vejo que Évora merecia, de facto, ter um peso forte no plano autárquico, e tem tido com o Dr. Pinto Sá naturalmente, porque ele é uma personagem regional, mas a oposição tinha que jogar na mesma fasquia e não tem jogado, embora isto sem tirar méritos aos futuros candidatos, que eu acho que o Dr. Sim tem méritos, sem dúvida nenhuma, e acho que haverá até outros candidatos com méritos, não estou aqui a discutir isso, mas infelizmente nestes casos, nestas eleições, não basta só o mérito pessoal, é preciso ter um peso específico que ultrapassa o mérito das pessoas. Muito bem, vamos lá então para o último tema. Estamos já aflitos de tempo, mas temos de falar do último tema, que é a recandidatura de António Guterres, a secretário-geral da ONU. Comentário bastante rápido, é o que lhe peço, José Faustino. Para continuarmos de acordo com o professor Silvério Cunha, eu falo pouco, ele vai falar por os dois, a área dele é que é mesmo de relações internacionais. Não, eu acho que eu conheci o engenheiro Guterres pessoalmente, portanto, conheço há muitos anos. É uma pessoa, pode-se dizer, não chega a tanto, claro que estou a brincar, desde pequenino que estava moldado para ser o secretário-geral da ONU, portanto tem todas as características, há de haver outros no mundo, mas não vejo ninguém daqueles que aparecem na televisão, vamos assim dizer, e na comunicação social, com um perfil tão bom como o dele. Aliás, verificou-se na primeira eleição, portanto, ele não teve unanimidade, havia lá uma senhora que finalmente já arranjou um cargo de alto e a todas, e umas coisas assim, mas a forma brilhante como ele defendeu as coisas e defende as coisas, porque o ex-engenheiro Guterres tem uma particularidade, quer se goste, quer não, é que ele acredita naquilo, é um homem de convicções, ele é católico e acredita mesmo naquilo, portanto, ele acredita naquilo que diz e a defesa dos mais favorecidos e tudo isso. Portanto, é a pessoa certa no lugar certo. Eu estou convencido que a reeleição dele que vai ser pacífica. Estou convencido disso. Silvério Cunha. Eu sou apoiante também da reeleição dele, porque acho que ele tem qualidades, corroboro o que disse já Faustino. Claro que vai tudo depender das grandes potências, não é? No Conselho de Segurança, que tem uma grande influência. Claro que haverá sempre a tentação de querer pôr um africano ou querer pôr um sul-americano, porque esses países têm tendência para isso. Mas a verdade é esta, o engenheiro Guterres mostrou duas coisas importantes. Ele tem um pensamento, como disse, estava a dizer o João Faustino e bem, ele tem um pensamento sobre as questões internacionais e acredita nelas. E aquele pensamento tem convicções, tem alicerces nos quais ele acredita e dali não sai. Portanto, é uma pessoa de confiança. Ponto 1. Ponto 2. É uma pessoa que já mostrou, quando era alto comissário para os refugiados, que tem coragem física. Ele foi daqueles que foi a sítios onde havia tiros a sério. E ele, portanto, foi lá para ver o que é que estava a acontecer na defesa dos refugiados em conflitos. Portanto, é uma pessoa que tem convicções, é uma pessoa que tem convicções estruturadas, é uma pessoa que tem um pensamento sobre o que será um governo, digamos assim, o que são as relações nacionais, e é, por fim, uma pessoa que tem coragem dentro, digamos assim, exatamente por causa das suas convicções, que é uma coisa muito importante, porque podia ter coragem física e não ter convicções nenhumas. Mas acontece que ele, de facto, tem as duas coisas. Acho que ele está bem posicionado e, a meu ver, seria uma injustiça não lhe dar um segundo mandato. Muito bem, muito obrigado pela vossa participação. Mais uma vez fizemos o programa à distância, devido aos riscos, para evitar corrermos riscos associados à Covid-19. Quero agradecer mais uma vez a vossa participação. Marcamos encontro para de hoje a uma semana. Boa tarde, bom fim de semana. Boa tarde. Boa tarde.